Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. E hoje aqui conosco o deputado Bruno Toledo, do PROS, o Partido Republicano da Ordem Social, que vai nos falar sobre sua ação parlamentar, avaliar também a conjuntura política, econômica, nacional e local. Portanto, antecipadamente, eu agradeço ao deputado Bruno Toledo estar aqui no Frente a Frente hoje. Deputado, comecemos a nossa conversa pelo que o senhor pode avaliar do que foi a prestação de contas do SUS no último quadrimestre de 2016, feita nesta segunda-feira pelos técnicos da Secretaria da Saúde, representando o governo do Estado, inclusive com a presença da ex-secretária, não é? Como também do secretário atual. Como o senhor avalia a prestação de contas? O senhor que fez um questionamento sobre a aplicação mínima dos 12%, não é? No último quadrimestre do ano. Boa tarde, Gorete. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Assembleia, do programa Frente a Frente, que apesar do meu primeiro mandato, Gorete, já posso falar que sou quase um veterano, né? Já tive a grande satisfação de vir aqui por algumas vezes e sempre um privilégio poder falar com os telespectadores da TV Assembleia, que preciso dizer, recebo um grande feedback todas as vezes que venho aqui ao Frente a Frente, de pessoas que acompanham a programação da TV Assembleia, e fico muito feliz por isso. E agora, não, já interrompendo, agora a nossa programação está ao vivo, disponibilizada também no YouTube. Pois é, mais uma inovação, né? A TV Assembleia se modernizando e não ficando atrás dos tempos. A audiência pública ocorrida ontem, eu primeiro quero parabenizar o presidente da comissão, o deputado Francisco Tenório, que sempre promoveu esses encontros, dessas prestações de contas dos quadriênios da saúde. Não foi diferente do último quadrimestre de 2016, atrasou e o presidente justificou por mudança de secretário, essas coisas todas, algo só ocorreu ontem. Mas olha, Gorete, foi interessante perceber que essa transição trouxe algumas coisas à luz, a verdade. A magnífica reitora e ex-secretária Rosângela, que fez a apresentação, da época que ela era secretária, e até tentou justificar, mas ficou muito difícil. E na minha concepção, caracterizou muito claramente ali as famosas pedaladas. O governo do Estado, na tentativa de atingir o mínimo da saúde, me parece que fez alguns empenhos, mas não liquidou, não pagou, deixando para o exercício financeiro de 2017. Isso já retirou, nós tivemos até uma presidente retirada da presidência do Brasil com atitudes como essa. Então a secretária deixou isso muito claro na audiência pública de ontem, que realmente empenhou valores de em torno de R$500 mil e não liquidou, não pagou. E olha, eu preciso dizer que isso é algo que vem sido muito recorrente em Alagoas. As informações de vários débitos na Secretaria de Saúde, fornecedores sem a menor condição mais de sobreviver, com dificuldades muito grandes com as empresas, por atrasos corriqueiros e com frequência. De insumos e de medicamentos também. Olha, medicamentos correlatos e agora até medicamentos, como você falou, de relatos do HGE e relatos inclusive de postos de saúde também, de alguns diretores de postos de saúde que me falam que está faltando tudo também. Alguns, eles tinham valores para pagar de forma de indenização e isso agora foi cancelado, foi suspenso. E aí parece que está virando um caos generalizado. O secretário, que eu tenho certeza que tem muito boa fé, mas nós sabemos que saúde as pessoas não podem esperar. Precisamos ter um planejamento prévio, um trabalho muito forte de planejamento. E ficou muito claro ontem que a Secretaria de Saúde precisa ficar mais atenta a essa parte do planejamento. Nós temos várias ambulâncias do SAMU sem a menor condição de circular. Nós temos atrasos nos convênios com os hospitais, que também fazem com que o serviço não caminhe de forma adequada. Nós temos atrasos nos convênios, paralisação de convênios com as prefeituras para atender a atenção básica. Quando o senhor diz atraso do convênio, atraso do pagamento. Não é? Na verdade, o convênio está suspenso há mais de um ano.
Os municípios, Gorete, que eu desafio um município que passe menos de 25% a 30% do seu orçamento para a saúde. O município sofre na ponta lá para manter uma saúde muito ruim até. O cidadão que está me ouvindo sabe que não está excelente não. Mas não há. Eu desafio um município no estado de Alagoas que não passe no mínimo 25%. O mínimo para o município é 15%. O estado 12%, o município 15%. É o valor, o mínimo que precisa ser aplicado constitucionalmente. Mas eu desafio um município que não passe pelo menos 25% do seu orçamento. E o estado faz manobras orçamentárias para atingir o mínimo. Então isso é um contrassenso. É você não priorizar algo que precisa ser priorizado. Nós sabemos do problema da saúde, um problema latente na vida do cidadão, um HGE que muitos dizem que é a solução, e eu concordo. HGE é a solução. Mas precisa ser tratado como solução. Não pode ser tratado como depósito de pessoas. E é assim que vai sendo tratado. O SAMU sucateado, HGE desabastecido, os municípios que têm a obrigação de resolver a atenção básica desfinanciados, e aí quem sofre é o cidadão com essa política errônea e equivocada. E o que dizer do valor orçamentário para a saúde e versus a prestação de serviço? Bom, já está comprovado que o Estado, para atingir o mínimo constitucional, faz manobras orçamentárias. Não foi eu que disse, foi a secretária que disse. E aí a gente tem, em contrapartida a isso, na contramão disso, políticas, promoções, propagandas de que nós teremos agora novas unidades hospitalares, novos hospitais regionais, metropolitanos, Hospital da Mulher. E veja, Gorete, uma reflexão que eu deixo aqui ao telespectador. O que nós temos está bom? O que nós temos está sendo financiado? O que nós temos, a gente tem a capacidade de receber dignamente o cidadão? Não venha me falar que o problema são leitos. Que o problema não está único, exclusivamente com leitos. A gente não tem financiamento, a gente não tem abastecimento, a gente não tem alimento, a gente não tem luva, a gente não tem remédios. E falar que o problema é só leitos, o que me parece é que estão fazendo aí elefantes brancos para o alagoano. E o mais grave, sabe, Gorete, é que estão utilizando o recurso do FECOEP, que é um fundo com destinação específica. É um fundo que retira mais impostos do cidadão, com a finalidade, com o objetivo específico de erradicar a pobreza. E aí eu deixo uma reflexão ao telespectador. Será que a construção física de uma unidade hospitalar contribui com a erradicação da pobreza? Eu acredito que não, eu imagino que não. Nós, claro, precisamos de novos leitos, mas precisamos também, inicialmente, resolver um problema elementar, que é o abastecimento, que é tratar com dignidade o servidor público, que é custear minimamente e com dignidade as unidades hospitalares que temos, fazer convênio também com hospitais que já temos. Nós temos vários hospitais obsoletos pelo interior de Alagoas, com leitos sem utilização. Hospitais de média até complexidade. E pequeno, médio porte, unidades mistas, que podem ser transformadas, podem ser modernizadas. Descentralizar o atendimento que é feito hoje pelo HGE. Perfeitamente. E se a gente custear com dignidade, com responsabilidade a atenção básica agora, eu tenho certeza absoluta que o HGE vai ficar menos também superlotado. Se os municípios tiverem condições de, na ponta, resolverem os problemas, não vai precisar vir para o HGE, porque é um sofrimento para o cidadão se deslocar de 100, 200, 300 quilômetros para vir aqui para o HGE. Sem falar que chega de madrugada e só vai ser atendido muitas vezes no meio ou no final da manhã. Perfeito, por falta de condição de resolver o problema no município. Então, vários municípios, nós temos unidades hospitalares que podem ser modernizadas, mas precisa de apoio. O município do ente federativo é o que mais sofre. Nós temos um bolo orçamentário, Gorete, que massacra o povo alagoano, massacra o setor empresarial, massacra quem gera emprego e renda, que é uma carga tributária que atormenta o crescimento, mas grande parte desse bolo, quase que 80%, se eu não me engano, que são 85% disso, fica com o governo federal. A menos de 8% vão para os municípios. É uma relação desigual. Desigual, né? onde o cidadão vive. Os municípios executam, o Estado na atividade meio e o governo federal obrigando aos gestores a estarem em Brasília com o Pires na mão. Exatamente, um poder extremamente abstrato. E aí o que é que acontece, né, Gorete? Uma máquina pública inchada, obsoleta e que a corrupção corre solta.
Então, os recursos de impostos, que já são muito altos, mas estão servindo para alimentar uma corrupção que nós estamos vendo aí na televisão todo o tempo. Então, o que nós precisamos fazer inicialmente, é um novo pacto federativo, uma discussão ampla de Brasil, de um novo pacto federativo e uma redução de Estado. Não dá mais para conviver com um Estado tão grande como esse e um Estado inoperante, ineficaz, que não atenda o que é de sua obrigação. A gente ouve falar, não, mas é direito de todos e dever de Estado promover educação para todos, saúde para todos e segurança para todos. Promove? Não promove. Mas nos países, se a gente for observar, nos países desenvolvidos, setores estratégicos como saúde, educação, o Estado está no comando, não é, deputado? Eu acredito, Gorete, que o que é dever do Estado e direito do cidadão precisa inicialmente, primeiro que tudo, ser tratado da seguinte forma, com eficiência. O Estado precisa ter um papel fundamental de regular, de monitorar, de acompanhar, mas não necessariamente resolver a atividade fim. De executar? Tá lá, executar a atividade fim. Eu não vejo, obviamente a gente não pode terceirizar a segurança pública. Seria um contrassenso, um caos social. Mas o restante das atividades, Gorete, pode ser terceirizado sim, desde que o Estado tenha uma máquina eficaz de regular, de acompanhar, fiscalizar. Como o senhor avalia, dentro desse conceito de terceirização, a reforma trabalhista no tocante a essa questão da terceirização que muitos setores ainda colocam como um componente que fragiliza as relações de trabalho? Alguns falam, Gorete, que a terceirização você pode acabar com a memória do estatal, né? do Estado. E eu acredito que não, porque as pessoas são passageiras, mas o Estado não é passageiro. Veja, eu sou deputado, eu estou deputado hoje, depois vou deixar de ser, mas a minha atuação parlamentar ficará nos anais da casa, ficará registrado na casa. Então não é pela estabilidade que você tem memória, não é isso, a relação não funciona dessa forma. O Estado, como eu falei, precisa fiscalizar. Com relação à terceirização, eu vejo um avanço, eu vejo uma modernização, desde que seja tratado com responsabilidade. O que me parece, nessa reforma trabalhista, o que mais está sensível é que acabou com a contribuição sindical obrigatória. E aí, algumas minorias de pessoas que estão viciadas, alienadas, estão tentando passar para a sociedade uma mensagem de como se fosse a maioria, que tivessem satisfeito com isso, Gorete. Eu não acredito que seja a maioria. As manifestações aí que falaram que iam paralisar o Brasil, demonstrou que não teve o apoio da opinião pública, que não teve sequer o apoio das pessoas que participando. O presidente do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, quando aqui esteve no Frente a Frente para a discussão dessas questões relacionadas tanto à reforma da Previdência quanto à trabalhista, colocou uma questão interessante. Ele falou que a questão da terceirização no Brasil só tem um componente que preocupa muito, que seria o caso dos países desenvolvidos arcarem com a responsabilidade. O que no Brasil a relação entre o trabalhador e os empresários é uma relação desigual também que fragiliza a relação do trabalhador. Por exemplo, o pagamento, a remuneração do trabalhador, se acerta algo no tribunal e na prática não se paga. Uma coisa que no primeiro mundo isso não acontece, né? Gorete, entenda, no meu modo de ver, essa relação, esse conflito de trabalhador e empresário e empregador foi uma coisa que foi disseminada na mente da gente por uma política que já mostrou o resultado. Foram 15 milhões de desempregados. O governo do PT, o governo de esquerda que comandou o país por 15 anos, o legado desse governo foram 15 milhões de desempregados. E alguns defendem, não, mas ele fez. Então quer dizer que os fins justificam os meios? Eu acredito que não. Nós tivemos avanço no Brasil no momento que a economia mundial estava pujante, o Brasil estava navegando na onda. E no primeiro momento de crise nós tivemos o resultado da fatura. Esse conflito de empregador com empregado não é algo que tem como você avaliar isso como uma coisa positiva, uma coisa lógica. Ora, o Estado não pode ser empregador, Gorete. O Estado não tem a função primordial de gerar emprego.
o Estado tem como auxiliar ou não atrapalhar a geração de emprego. Quem gera emprego, quem fomenta a economia, quem irradia a riqueza, naturalmente é o empreendedor, é o empreendedorismo. E conflitar essas relações não é nada inteligente. Como é que você pode ter um ranço daquele que está ali fazendo crescer, ali fazendo desenvolver? A gente não pode pegar alguns exemplos ruins e colocar como a maioria. Olha, mau empresário precisa ser punido. E a gente precisa ter justiça para isso. Eu não estou aqui defendendo o empresário que é ruim. Aquele empresário que escraviza, que não cumpre com suas obrigações, que não paga o salário, que não tem um cuidado no ambiente de trabalho dos seus colaboradores, esse não merece respeito. Esse merece a indignação de todos e o rigor da lei. Mas eu defendo a grande maioria, que é o pequeno empresário, é o cidadão que tem um botequim, é o cidadão que tem uma lanchonete, uma padaria, é o cidadão que tem uma venda, um carrinho de pipoca. Esse cidadão não pode ser tido como vilão da história. É ele que gera emprego, é ele que gera renda. E aí os magnatas, já se mostrou, sabe, Gorete, que a relação do Estado, gigante como esse, e querendo se fazer de mãe, é extremamente promíscua com o grande empresário. Mas isso data de longos anos, não é? Mas o que criou, claro, nos últimos governos do Brasil, uma notoriedade maior, mas isso é uma prática nociva que acompanha o Brasil desde há muito. Eu estava ouvindo, Gorete, a delação lá do Odebrecht, Emílio Odebrecht, e ele dizia, olha, mas isso é coisa que tem há 30 anos no Brasil. Exatamente. A questão é que o PT institucionalizou, sabe, Gorete? O PT colocou isso como uma prática natural, comum, institucional. Isso é o grande mal. Sempre existiu corrupção e a gente tem que combater a corrupção a todo instante, a todo momento, em pequenas coisas, dando pequenos exemplos. Agora, não podemos admitir que um partido institucionalize uma corrupção como se fosse natural. Veja, entenda. Eu acredito que essa crise, sabe, Gorete, a gente fica feliz, satisfeito quando vê um corrupto saindo algemado, sendo preso, sendo levado para a papuda lá. Todo mundo fica muito feliz. Eu também sou igual ao cidadão aí que está nos ouvindo. Também fico satisfeito. Mas a gente precisa tirar um novo Brasil dessa crise. Não pode ser apenas quando um corrupto vai preso e a gente achar que esse sim é o que nós esperamos desse momento de novo Brasil. O Brasil está sendo passado a limpo. O que se espera nesse momento? O que se espera é que nasça um novo Brasil. Que os erros do passado, que tenha 30, 40, 50, ou até 200 anos, ou 500 anos, seja o que for, não continuem sendo praticados. A gente espera um novo Brasil. Um Brasil mais justo, um Brasil mais livre. E com as instituições mais fortes, no sentido de penalizar, não é, para que a questão da impunidade não fique... Porque é outro fator, é, né? Como dizia um deputado congressista, que é como o que se vive hoje na Operação Lava Jato e tudo mais, é como se o paciente, o médico prescreve uma medicação para ele tomar durante 15 dias e ele resolve tomar durante 5 dias. É claro que essa bactéria vai ficar super, não é, fortalecida e pode continuar danificando o organismo da sociedade por mais tempo. A impunidade é um problema que está enraizado no brasileiro, no Poder Judiciário, a inoperância do Poder Judiciário, Gorete, que também precisa ser passada limpo. Um Poder Judiciário fortalecido não quer dizer que os outros entes federados, os outros poderes estão frágeis. Alguns reclamam, não é porque está dando superpoder ao judiciário. Eu não me importo com isso. O Poder Judiciário tem que exercer a função dele com soberania, com força. E o Poder Legislativo tem que buscar essa mesma força, como o Poder Executivo tem que buscar essa força. O que acontece é que os outros poderes ficaram ociosos, ficaram acéfalos no processo e foram se fragilizando, se auto-implodindo com tanta corrupção, com falta de ação, de combate. Nós esperamos um novo Brasil com um judiciário ativo, que não gere tanta impunidade em todos os aspectos, sabe, Gorete? Pensa bem aqui comigo. Apenas 5% dos crimes por arma de fogo são apurados no Brasil, são elucidados no Brasil. Em torno de 5%. Isso é um dado extremamente alarmante. Nós precisamos ter um judiciário ativo, combativo, elucidativo, para que a impunidade não reine. Isso é um fator também que precisa ser passado a limpo, como eu falei, nesse novo Brasil que esperamos daqui para frente. Deputado Bruno Toledo, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta
já já.